Boa tarde a todos. Estamos na nossa aula número 8, Química Quântica 1. Tivemos pós-graduação em Química da UFAM. E hoje o nosso tema é um tema bem diferente. E é um tema necessário. Hoje nós vamos falar sobre ortogonalidade de funções. Vamos falar sobre operadores hermitianos. Vamos entrar no teorema ou teoria do valor médio esperado. Vamos falar inclusive sobre a notação de Bragg. São assuntos importantes, um pouco mais de matemática na aula de hoje, mas são assuntos que são base dentro da mecânica quântica e nós temos que ter noção, temos que poder dominar isso daí. A noção de ortogonalidade vai ser importante também quando nós formos estudar a teoria da orbital molecular, e isso vai ser para nós algo que vai nos explicar algumas coisas que ficam sempre em aberto, ok? Então vamos lá. Então vamos começar logo com as considerações iniciais dentro de ortogonalidade. Nós já falamos aqui algumas aulas atrás que uma função de onda ela tem que ser normalizada, né? Porque o quadrado da função de onda ele é proporcional à densidade de probabilidade de se encontrar uma partícula em um determinado espaço, né? Mas para eu ter essa probabilidade, não com uma proporcionalidade, mas com uma igualdade, eu sou obrigado a ter uma função de onda normalizada. E nós vimos como encontrar essa função de onda normalizada, de maneira que quando eu tenho duas funções de onda, né, iguais, que eu faço o quadrado dessa função de onda a partir do complexo conjugado, e eu integro sobre todo o espaço, isso daqui é exatamente igual a 1. Então, nesse caso, o que acontece? Nós estamos forçando que a partícula esteja em alguma parte do universo, e essa probabilidade ela é real, ela é definida, não é uma coisa complexa, não é uma coisa imaginária, mas ela é real e definida. Então essa é o que nós lembramos das funções, elas têm que ser normalizadas, mas nós estamos falando de funções simples, uma função de onda, o quadrado da função de onda. Mas e se eu tiver, e aí nós já começamos a falar 2 aulas para trás e iniciamos, a questão de a superposição de estados, se eu tiver uma combinação linear de autofunções de um determinado operador. Então, nesse caso, eu tenho um sistema cuja resposta não é só uma função de onda que a descreve, mas é uma combinação linear de autofunções. Essas autofunções, estou pensando em um determinado operador, e nesse caso, gente, a função de onda ela tem que ter mais uma condição, né? Além de ela ser normalizada, se ela se apresentar com uma combinação linear e de maneira que cada função que descreve um estado particular seja a autofunção do mesmo operador, então nesse caso especificamente, as funções elas também devem ser ortogonais. Ou seja, além de normalizadas as funções de onda em quântica, elas devem ser ortogonais. E o que quer dizer aí a questão de ortogonais, né? O que vem a ser ortogonalidade? Bem, então vamos logo definir isso daqui, né? Considere o seguinte, você tem duas autofunções, essas duas autofunções elas são solução para a equação de Schrödinger, e claro, se você pegar o mesmo operador, elas correspondem a diferentes autovalores, ou seja, as duas são autofunções do mesmo operador, as duas são soluções da equação de Schrödinger. Então, nesse caso, se nós quisermos saber o valor dessa observável a partir, dessa função de onda, que é a solução, chamar aqui função de onda 1, função de onda 2, se ela é autofunção do mesmo operador, se eu operar essa função de onda com um determinado operador ômega, ômega chapéuzinho aqui, isso vai me retornar a função de onda e vai me gerar um alto valor, que é o valor, em partir escalar, da observável a qual esse operador descreve. E se a outra função, psi2, também é a solução da equação de Schrödinger, também é a autofunção do operador ômega, então numa equação de alto valor, isso vai me dar como resultado o alto valor ômegazinho 2. Nesse caso, os dois autovalores eles são diferentes entre si. Então, considere isso daqui. Eu tenho duas funções, as duas são soluções da equação de Schrödinger, as duas são autofunções do mesmo operador ômega e cada uma tem
diferentes autovalores para o mesmo operador. Ok? Então, dito isso daí, nós podemos dizer o seguinte, que essas funções de onda psi1, psi2, elas são mutuamente ortogonais entre si. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que suas projeções em termos espaciais, gente, são perpendiculares, né, entre si. E se elas são perpendiculares, elas não têm nenhuma sobreposição entre essas funções. Então, se a gente for fazer uma resultante entre elas, de alguma forma, né, elas seriam nulas, né? Você não tem como somá-las quando elas se sobrepõem, elas não dão ali algo que seja positivo, né? Não tem uma interferência construtiva. No final das contas, essa sobreposição é zero. Como seria isso daí? Talvez uma maneira de você imaginar essa sobreposição seria, por exemplo, uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela tem ali um campo elétrico, um campo magnético, e essas ondas elétricas, ondas magnéticas, elas basicamente o quê? Elas ondulam perpendicularmente uma à outra. Nesse caso aqui, nós dizemos que essas ondas elas são ortogonais entre si. Né? Ou seja, se eu somar essas ondas como um todo, né, sobre todo o espaço, e se cada uma dessas ondas tiver uma função de onda, como psi1, psi2, se eu fizer o produto delas, isso aqui não vai dar 1, como a gente viu ali na questão da normalização. Como são funções de onda diferentes, ambas são soluções, e ambas têm alto valor diferente para o mesmo operador, a sobreposição sobre elas, sobre todo o espaço, é zero. Tá? Então, uma maneira é a gente pensar, por exemplo, que numa onda tridimensional, mas não precisa ser somente onda tridimensional para a gente imaginar dessa maneira a ortogonalidade. Ok? Então, duas funções são ortogonais entre si quando são autofunções do mesmo operador, são soluções da equação de Schrödinger para aquele sistema, seus autovalores são diferentes e as suas projeções, tá, em termos espaciais, são perpendiculares entre si, você não tem como sobrepor. Quando você sobrepõe, tá, a integral sobre todo o espaço em que essas duas funções estão sendo consideradas é zero, é nula. Ok? Vamos tentar explicar isso de uma maneira mais ilustrativa. Né? Então, vamos pegar um exemplo matematicamente para vocês entenderem. Considere o seguinte, que eu tenho as funções de onda seno de x, seno de 2x. Essas duas funções, elas são autofunções do operador derivada segunda. E, claro, elas têm os autovalores menos 1 e menos 4. A questão é, será que elas são ortogonais? E vamos verificar, né, se elas são ortogonais ou não. Mas eu só quero lembrar, né, que se eu fizer aqui aquela equação de autovalores, eu tenho um operador operando sobre a função. Se essa função é autofunção do operador, ela vai restaurar a função e vai fazer aparecer no caso, autovalor. Então, no caso, o nosso operador, o operador derivada segunda, quando eu derivo a função seno duas vezes, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, né? Ou seja, restaura a função e aqui eu tenho menos 1. Se eu pegar a função seno de 2x, que ele está considerando aqui, também derivar duas vezes, derivada de seno de 2x é 2 cosseno de x, derivada de 2 cosseno de x é menos 4 seno de 2x, 2x no caso aqui, 1x, 2x. Então, aqui está até faltando 2x, tá? Está errado aqui, tem 2x. No final das contas, o que eu tenho? Eu tenho a própria função de onda seno de x, aqui sendo 2x, sendo 2x também, está faltando 2 aqui, mas não vamos considerar. E isso vai me gerar dois autovalores, menos 1 e menos 4. Então ele está dizendo o seguinte, olha, essas duas funções são autofunções do operador derivada segunda, têm autovalores diferentes, portanto se enquadram dentro daquela definição de ortogonalidade. E a questão é, são ortogonais? E aí vamos verificar, né, como é que a gente faz isso. Então, para verificar a ortogonalidade, eu tenho que fazer o produto das funções, e eu tenho que integrar sobre todo o espaço. No caso aqui, uma função trigonométrica, o nosso espaço vai de 0 até 2π. Se eu integrar esse produto das funções sobre todo o espaço, se isso der zero, então as funções são ortogonais, e isso prova a nossa definição do slide anterior.
Então, como é que eu tenho? Eu tenho a integral de seno de x vezes seno de 2x de tal. Se essas funções aqui elas tiverem alguma componente complexa, você vai ter o produto, na verdade, o conjugado complexo, em que você muda a função inicial de i para menos i ou vice-versa. Ok? Então eu tenho que resolver essa integral seno de x, seno de 2x de tal. Não é uma integral simples de resolver, mas é uma integral muito conhecida. Tá? Ela tem uma fórmula de recorrência que não é uma coisa diferenciada, mas é o seguinte: seno de ax, seno de bx, sendo a aqui no nosso caso 1 e o b sendo 2, a integral é seno de a menos bx sobre 2a menos b menos seno de abx mais 2 vezes a mais b, mais uma constante aqui, né, se você não tiver um limite definido. Então eu tenho quem é o nosso valor de a. O nosso valor de a é 1, o nosso valor de b é 2, e aí é só substituir aqui, né, 1 menos 2 menos 1, 1 menos 2 menos 1, aqui vai ficar menos 2, que é 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Tá? Então você vai ter aqui a sua expressão variando de 0 a 2π. Aí aqui não tem muita dificuldade, né, porque você vai ter simplesmente isso daqui, ó. Seno de 1 menos 2x vai ser seno de menos x, menos seno de x, seno de menos x é igual a menos seno de x, não tem problema. Eu posso tirar o menos aqui, ficaria menos seno de x. Menos com menos aqui eu vou cortar. Então teria seno de x sobre 2. Aqui eu teria seno de 3x sobre 6. E aqui é fácil, né? Você só vai agora integrar entre 0 e 2π. E você vai ter essa coisinha aqui bonita. Né? Você vai ter seno de 2π. Ora, seno de 2π é 0. Né? Então aqui 0 dividido por 2 é 0 mesmo. Seno de 6π é como se você tivesse dado 3 voltas no círculo trigonométrico, também é 0, não importa se seja dividido por 6 ou não, vai dar 0. Né? E isso aqui menos agora em relação a 0. Então eu vou ter seno de 0 é 0 também, seno de 0 é 0 também. No final, quanto é que vai dar o valor da integral? 0. Então, nesse caso, a gente consegue provar que as duas funções são ortogonais. Esse é talvez o exemplo mais simples para a gente entender duas funções que são ortogonais entre si. Nesse caso, elas têm que ser autofunções de um mesmo operador e dá, no caso, autovalores diferentes. Claro que eu tenho que escolher esse operador direitinho aí, em que elas serão ortogonais nesse sentido. Ok, mas o que isso quer dizer para nós do ponto de vista, gente, talvez mais visual, né? Então, um comentário aqui que a gente pode falar é o seguinte: se elas são ortogonais, nós vimos que elas são ortogonais, significa que a integral de recobrimento das duas funções se anulam no espaço de 0 a 2π. Eu mostrei antes ali a questão da função de onda 3D, uma função eletromagnética, né? Uma onda eletromagnética. E ali você viu as funções de onda se anulando no sentido que elas não têm recobrimento, né? São perpendiculares entre si. Como a gente está pensando aqui em seno de x, seno de 2x, estamos pensando numa função aqui não tridimensional, aí nesse caso, quando a gente faz a integral de recobrimento, que nós acabamos de ver essa integral da zero, essas funções se anulam nesse intervalo. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, seno de x e seno de 2x. Né? Então você tem uma aqui, o seno de x, aqui, essa maior, e o seno de 2x, essa daqui em verdinho também é até difícil de ver, um verdinho muito claro. Né? E aqui vamos pensar o seguinte, né? Está aqui só para a gente ver, eu estou replicando ela aqui. Agora notem que nesse intervalo aqui, ó, essa função aqui, ela está o que? Com fase positiva. Nesse intervalo aqui, você tem uma fase positiva também. Então aqui você tem uma interferência construtiva. Você tem aqui uma sobreposição, recobrimento construtivo. Elas vão se somar. Mas olhem que nessa parte aqui, ó, você tem fases diferentes. Aqui fase positiva e aqui a outra função, o seno de x, fase negativa. Então aqui você vai ter uma interferência destrutiva de algum aspecto. A mesma coisa aqui, ó, fase positiva, a outra fase negativa. Você vai ter uma interferência aqui
destrutiva, e aqui desse lado você tem uma fase negativa da 2x e uma fase negativa da seno de x. Então aqui você vai ter um somatório, tá, construtivo. Quando você pega esses valores e replica aqui, a gente chama aqui de integral do recobrimento, onde você tem as sobreposições destrutivas e construtivas, você vai ter isso aqui. Ó. Então é exatamente esse caso. Aqui você tem a sobreposição construtiva, já descontando aqui as áreas em que a sobreposição aqui é destrutiva. Então está aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, você tem uma sobreposição aqui destrutiva, alguma coisa que vai sobrar para baixo. E aqui você tem um somatório das sobreposições. Gente, quando você soma essas áreas, essas duas áreas aqui de cima, elas são exatamente iguais às duas áreas de baixo. Então, se eu somar, e lembrando que a integral é, na verdade, a área sobre curvas, né? Quando eu somo isso daqui, o que eu vou ter, o que eu vou ter vai ser um valor zero. Essas quatro áreas são exatamente iguais, duas positivas, duas negativas. Isso aqui vai dar zero. Né? Então seria mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Né? Você teria aqui uma parte positiva, uma parte negativa, outra parte negativa, outra parte positiva. Quando você soma elas todas dentro aqui do teu espaço de 0 a 2π, 0, em diante, mesmo que você replique isso aqui para todo espaço, essas funções serão ortogonais sobre todo o espaço. Tá? Então a integral que nós calculamos corresponde justamente a essas áreas aqui sombreadas. Como essas áreas são iguais, simetricamente iguais, elas se repetem o que? A cada ciclo de 2π. Então, ao somar isso daqui, essa integral vai dar zero. Mesmo que você coloque aqui de 0 a infinito, no caso de 0 a infinito π, no final das contas, essa integral de recobrimento final vai ser nula sobre todo o espaço. Ou seja, essas funções elas são ortogonais entre si. Beleza? Muito bem, então essa seria a ideia de ortogonalidade. Né? Agora, isso aqui eu posso deixar para vocês fazerem. Considere as funções de onda seno de x, seno de 3x, elas são operadores, são autofunções do operador derivado de segunda, seus autovalores são -1, -6, verifique se são ortogonais, isso aqui eu não vou refazer, tá? A resolução é a mesmíssima do exemplo 1, o resultado dessa integral, seno de x vezes seno de 3x de tal, isso aqui vai dar zero, vocês podem usar a fórmula de recorrência depois, para testar isso daqui. Isso deixa muito claro que a ortogonalidade aqui das funções, aqui você já tem o seno de x, seno de 3x, e você tem o produto das funções aqui. Né? Então, seno de x é essa partezinha azul, né? O seno de 3x, essa aqui em rosa, quase vermelho, e o produto dessas duas equações são justamente essas áreas aqui. Ó, tá? E essas áreas, vocês podem ver aqui, elas são simétricas. Você tem duas para baixo aqui, quatro para cima, mas essas áreas somadas são exatamente iguais. Tá? Então aqui você tem duas, vamos dizer, para cima, duas para baixo, que você integra sobre todo o espaço. Essas áreas elas vão se anular. E aí você vai ter o que nós chamamos aí da prova conceitual, matemática, da ortogonalidade das funções. Beleza? Muito bem. Dito isso, eu pergunto logo, já vou logo colocando, e quais as aplicações que eu tenho da ortogonalidade? Gente, a definição de ortogonalidade ela tem uma aplicação muito interessante para nós, quando a gente pensa em teoria dos orbitais moleculares, e ela está pensando, veja bem, a ortogonalidade são duas funções que não se sobrepõem no sentido, tá? Que não tem uma sobreposição positiva, ela é nula essa sobreposição, e ela pode ser traduzida aqui ó, como uma orientação espacial, né, não ligante. Imagina aqui ó, que eu tenho um orbital S, uma função aqui que descreve o orbital S, eu tenho uma função aqui que descreve o orbital P, naquele formato que nós já conhecemos. E esses orbitais aqui, eles estão, de certa forma, nessa orientação espacial.
A pergunta é, há uma ligação química se eu tiver esses orbitais se aproximando dentro dessa orientação? Não, não há. A gente diz aqui que essa sobreposição aqui, ela é não ligante, por quê? Porque esses orbitais são ortogonais entre si. Né? Então, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que eu tenho um recobrimento aqui, tenho outro recobrimento aqui, né? E quando eu tenho esses recobrimentos, eles são exatamente iguais. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a orientação do orbital S com o orbital P, nessa orientação espacial de lado, né? Elas são ortogonais. Essa sobreposição, tanto em cima como embaixo, elas são exatamente iguais, gente. Tá? Exatamente iguais. Então a gente até pode dizer assim, né, que a sobreposição positiva é cancelada com a sobreposição negativa, mas quando a gente pensa na integral aqui, quero fazer uma integral de recobrimento, recobrimento aqui é quando elas se sobrepõem. Né? Se eu tenho exatamente numa mesma integral as mesmas áreas em fases diferentes, ou pensando em termos escalares, com sinais diferentes, essa integral sobre todo espaço vai ser nula. Tá? Então, nesse caso, a função de onda do orbital S aqui, né, com esse orbital P, esses orbitais são ortogonais entre si. Então, a integral de recobrimento vai dar zero. Deu para entender aí, gente? Tá? Esse tipo de orientação espacial ele não é uma orientação espacial estável. Tá? Esse tipo de ligação não existe. Existe, a gente fala às vezes de ligação não ligante, quando um está de um lado, outro está do outro. Mas aqui eu estou pensando em ortogonalidade. Não há uma interação, uma sobreposição. Então aqui, nesse caso, você tem duas funções espacialmente ortogonais entre si. Ok? Aqui você tem outras orientações não ortogonais. Por exemplo, aqui, né, você tem um orbital S, você tem um orbital P. E nesse caso, olhem bem, eu tenho aqui uma sobreposição com fases iguais. Né? Então eu tenho aqui uma ligação química aqui, SP, sigma SP. Por quê? Porque eles não são ortogonais entre si. Eu não tenho duas como posso dizer, fases aqui com recobrimentos contrários. Aqui eu tenho dois orbitais P, no caso orientação Z, né? E aqui você tem sobreposição positiva, sobreposição negativa em termos das fases. Né? E essas sobreposições são sempre construtivas. Então eu tenho aqui a famosa ligação π, tem uma nuvem π em cima, uma nuvem π embaixo. Por quê? Porque essas orientações são que não ortogonais. E eu posso ter também aqui um orbital não ligante, aliás antiligante. Né? Nesse caso, você tem uma sobreposição, mas essa sobreposição são de fases diferentes, você tem um efeito aqui destrutivo, e essa ligação, ela ocorre, mas é uma ligação π, antiligante. Mas essas orientações aqui, elas são não ortogonais. Tá? Quando são ortogonais, que é o que a gente viu anteriormente, você não tem uma sobreposição estável entre elas. Né? Então aqui, ó, vou pegar mais alguns exemplos de sobreposições ortogonais. Esse aqui é o símbolo que a gente chama aqui de ortogonalidade. A gente diz aqui que esse orbital S, ou a função de onda que descreve esse orbital S, é ortogonal à função de onda que descreve esse orbital P, né, aquela areazinha aqui igual que a gente já viu. Você pode ter, por exemplo, um orbital P ortogonal a outro orbital P, né, a mesma coisa, não tem uma ligação. E você pode ter os orbitais S, né, que são ortogonais entre si. Pode estar na mesma fase, pode ter em fase diferente. Aqui não tem problema nenhum. Tá? Nesse caso, isso tem uma aplicação importante em termos de entendimento para a questão dos átomos em si, moléculas. Olha, o orbital S é que aqui está na mesma fase. Em geral, você tem um orbital 1S, ele está numa fase positiva, 2S está na fase negativa, 3S positiva, assim por diante. Tá? Mas o orbital 1S ele é ortogonal ao orbital 2S, tá? E a todos os outros orbitais S, dentro do mesmo átomo. Então eu não tenho orbital 1S se fundindo com o orbital 2S, se fundindo com 3S, com 4S. Primeiro que eles estão em fases diferentes e eles são ortogonais entre si. Tá?
Então, a mesma coisa você pode pensar para o orbital P. Né? Se eu pensar o orbital 2P, não importando aqui se é PZ, PY, PX, PX, ele vai ter uma configuração em termos ondulatórios de fase, vamos dizer aqui, ó, positivo e negativo. Se você pegar o 3P, dependência XYZ, ele vai ter a fase contrária e assim por diante, até chegar, sei lá, o 6P e assim em diante. O fato é que todos os orbitais P dentro de um mesmo átomo, eles são ortogonais entre si. Então eles não se fundem entre si. Né? A integral de recobrimento de todos os orbitais ortogonais sempre vai ser zero. Né? Então esse tipo aqui, ó, de situação, isso não vai acontecer. Se eu pegasse o orbital 2P e o orbital 3P, vamos dizer que ambos, né, fossem mais ou menos assim, eles têm uma mudança de orientação de eixo. Né? Então ficaria um sobre o outro aqui, mas essa sobreposição seria simetricamente igual nas áreas de recobrimento. Então a sobreposição entre eles seria zero. Tá? Então, sobreposições ortogonais, não há integral de recobrimento, ou há, né? Mas só que essa integral ela dá um valor igual a zero. Então a gente não tem que se preocupar com aquela ideia assim, será que os elétrons dentro de um átomo, né, esses orbitais eles se fundem, dando origem a outros orbitais? Aí a gente está quase entrando numa outra teoria, que não é o nosso caso, que é a teoria de hibridação, que é um tipo de modelo para a gente entender aquelas regras do octeto. Mas quando a gente vai olhar do ponto de vista da função de onda mesmo, você não tem orbitais dentro do mesmo átomo, né, havendo sobreposição, recobrimento entre eles, gerando um novo orbital. Tá? Então, matematicamente, essas funções são ditas ortogonais entre si. Muito bem. E aí, vamos entrar na questão da ortonormalidade. Né? Aqui é uma coisa importante. Por quê? Porque as funções de onda que nós estamos falando, as funções que são soluções da equação de Schrödinger, na maioria dos casos, elas, quando são operadas, né, por determinados operadores, elas já devem estar normalizadas, né, e ortogonalizadas, devem ser ortogonais. Né? Quando a gente tem uma função de onda que está normalizada e ela é ortogonal em relação a uma outra, nós dizemos que essas funções elas são ortonormais. Então você está juntando, são dois casos que as funções de onda em termos de quântica, geralmente, tá? Em pouquíssimos casos a gente pode até não considerar, mas todos os casos as funções de ondas que a gente diz normais, bem comportadas, elas são normalizadas e são ortogonais entre si. Então a gente diz que elas são ortonormais. E qual é a questão da normalidade e ortogonalidade? Na normalização, você tem a função de ondas multiplicada por ela mesma em termos de complexo conjugado, integrado sobre todo espaço, isso aqui vai dar igual a 1, o que nós acabamos de ver no início da nossa aula. Mas, se a gente tiver duas funções diferentes, que são autofunções do mesmo operador com autovalores diferentes, a integral sobre todo espaço, no caso a gente está falando da integral de recobrimento, isso aqui vai dar zero. Então aqui eu tenho uma condição de normalização e aqui eu tenho uma condição de ortogonalidade. Quando eu tenho funções de onda que elas são normalizadas, são ortogonais, elas são ortonormais. E a gente pode até colocar esse resultado aqui, o 1 ou 0, como delta de Kronecker. Né? O delta de Kronecker seria mais ou menos assim, né? Você junta essas duas numa só, seria a função de onda I, né, conjugado J de tal. Se I for igual a J, tá? Então delta aqui é 1. Se I for diferente de J, o delta é 0. Então, às vezes em livros, você vai ver essa notação aqui com um deltazinho do lado. Né? Aí você diz o que esse delta está querendo dizer. Só para lembrar que esse delta aqui está relacionado aqui, essas funções de onda são iguais ou se elas são diferentes. Se iguais, a integral sobre todo o espaço é 1, a partícula existe em algum lugar do espaço, ainda bem. E se elas forem diferentes entre si, a integral de recobrimento, não, uma vez que elas são ortogonais, estamos pensando em funções de onda do mesmo operador, né, autofunções, então o delta aqui vai ser 0. Ok? Então esse deltazinho nós chamamos de delta de Kronecker.
Muito bem, mas na aula anterior nós falamos sobre superposição de estados, né? E a gente falou o seguinte: cada estado individual ele tem um valor para uma determinada observável, né? Se você for medir um estado quântico, toda vez que você mede, você vai ter um valor diferente. Por quê? Porque cada estado individual tem um valor diferente e você não sabe exatamente qual vai ser esse valor final. A questão ali do gato, né? O gato na caixa. Será que o gato está vivo? Está morto? Talvez que você abre e você não sabe o que, que é. Né? A questão ali de spins, né? Os vários estados de spins. Então isso vai ter um problema. Por quê? Porque a gente tem que ter um valor para uma determinada observável. Eu não posso ficar vivendo uma realidade em que, em algum momento que eu meço, eu tenho um valor, depois eu vou medir de novo, eu tenho outro valor. Né? Em algum momento, essa função de onda vai ter que colapsar para um único valor, e isso é o que nós chamamos de valor esperado. Então, vamos pensar de novo. Né? Eu tenho uma função de onda total, ela é composta de vários estados individuais, psi, e eu quero atribuir um valor específico para uma determinada observável física. Como é que eu vou fazer isso daí? Né? Cada medida, né, de cada estado individual retorna, né, um valor diferente. Então, eu tenho aqui a função de onda total e vamos dizer que ela tenha infinitos estados individuais que descrevam o sistema. Se eu for pensar em termos aqui de valor, cada vez que eu for medir, eu posso ter um valor desse estado individual, dependendo até do peso de cada estado. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar alguma coisa em termos de um valor médio de todos esses estados individuais. E esse valor médio aqui, né, é um somatório sobre todos esses estados individuais, e esse valor nos representa mais ou menos quanto seria o valor daquela observável, né, dentro, considerando os seus muitos estados individuais. Então, C aqui, no caso C1, C2, C3, são os números reais, tá? São os diferentes pesos que correspondem aos estados individuais. Se você fizer uma única observação, sei que eu estou lembrando da aula anterior, tá? Você vai dar somente um desses autovalores aqui para cada estado individual. E o valor médio, gente, é o que nós chamamos de teorema do valor médio ou valor esperado, que é dado por esse símbolo aqui, colchetes, né? Colchete não, menor, maior, do operador, que eu estou querendo saber qual é o valor daquela observável. E ele é definido dessa forma aqui. A gente diz que o valor esperado de uma determinada observável é a integral, a gente diz, desse sanduíche aqui. Quem é esse sanduíche? É a função, operador, função. Então, função complexo, né, operador, função de tal. Quando eu integro sobre todo o espaço do meu sistema sendo considerado, o que eu vou ter é o valor médio daquela observável. E aí eu posso utilizar esse valor médio como o valor mais provável para aquela medida daquele estado que se apresenta como uma superposição de estados individuais, como uma combinação linear de estados individuais. Claro que essas funções aqui elas estão normalizadas, né? Por quê? Porque se você normalizar, você não vai conseguir chegar ao valor médio daquela observável. Ok? Deixa eu demonstrar isso daqui, e aí a gente tem que pensar, puxar da cabeça aí aquela aula sobre autovalores, né, e autofunções. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma partícula cuja função não apresenta, ela não tem combinação linear de estados individuais, ela é um estado puro. Né? E eu quero medir o que? O valor de uma observável ômega. Qual é essa propriedade ômega? Não importa, uma observável qualquer. Nesse caso, eu tenho que ter o operador dessa observável e eu tenho que ter a função de onda. Eu opero, né, a função sobre esse operador e eu tenho no final um alto valor e restauro a função. Esse alto valor é exatamente o que? O valor da observável que eu quero obter. Né? Então, isso aqui vocês lembram? Operador operando sobre a função de onda, se ela é autofunção do operador ômega, isso vai me dar um alto valor, um número que corresponde ao valor da observável física representado pelo operador, e restaura a função. Então, nesse caso, eu já estou dizendo que a função é alto valor autofunção do operador ômega e o ômegazinho é o seu alto valor.
Muito bem. A questão é, e se eu usar o teorema do valor esperado? Né? Será que vai dar a mesma coisa? Então vamos lá. Né? Se eu utilizar o teorema do valor esperado, ou o valor médio esperado, eu tenho que fazer essa integral. A integral seria psi conjugado ômega psi de tal. Né? E aí você vai trabalhar aqui, porque aqui você tem o operador operando sobre a função. O operador sempre opera pela direita. Né? Ele opera na função de onda que está à sua direita. Só que eu sei que o operador função é ômegazinho função. Ó. Então o operador psi vai me dar ômegazinho psi. Eu já sei que a função de onda é a autofunção do operador. E essa integral passa a ser isso daqui, ó, gente. Esse é a integral de psi conjugado ômegazinho psi de tal. Quem é ômegazinho? Ômegazinho é um alto valor. É um número, né? Não é uma variável, é um número real. Ele pode sair dessa integral sem problema nenhum. Né? Então, o que eu vou ter sobra? O que sobra aqui quando eu saio da integral? Eu vou ter a integral de ômega conjugado, aliás, psi conjugado psi. Né? Só que eu sei que se as funções são normalizadas, a integral psi conjugado psi de tal vale exatamente igual a 1. Tá? E aí o que vai ter? Né? Como esse ômega saiu da integral, e o que sobrou da integral vale 1, então o valor médio de ômega é o próprio psi. É o próprio psi. Por quê? Porque ele não tem estados individuais, ele é um estado puro. Ora, o mesmo valor que eu obtenho na equação de autovalores é o valor que eu obtenho pelo teorema do valor médio esperado. Perfeitinho. Como eu só tenho um estado puro, o que me representa o operador observável do operador ômega? Justamente o ômegazinho, o alto valor deste operador. Tá? Não é um valor médio, porque só tem ele, mas notem que o teorema do valor esperado funciona perfeitamente. Tá? Mas aqui eu estou pegando um estado puro. A questão é se eu pegasse um outro estado que não puro. Tá? Então, só para lembrar, o valor médio observável ômega corresponde ao ômegazinho e a função de onda não tem superposição de estados. Joia. Mas e se ela tiver? Aí, nesse caso, eu vou ter que usar essa expressão aqui, ó, do valor médio esperado. Ok? Então vamos lá. Aqui tá, faltou até uma parte, né? Seria mais ou menos aqui, ômegazinho psi, né? O ômega sai da integral, como nós falamos, aí fica a integral psi psi de tal. Isso aqui vai dar 1, no final vai dar ômega. Coisas do PowerPoint. Muito bem. Mas agora vamos considerar o seguinte. Eu tenho uma função de onda, só que essa função de onda ela pode ser escrita como uma combinação linear de estados individuais. Tá? Essas funções são ortogonais entre si, tá? Os seus autovalores são diferentes, elas são funções, autofunções do mesmo operador. A questão é, se eu quero medir uma propriedade, né, eu tenho que ter o operador dessa propriedade, esse observável, e eu vou operar sobre a função de onda. E isso vai ter que me restaurar a função de onda e no caso, alto valor. Mas aqui eu não tenho uma função de onda simples. Eu tenho uma combinação de funções, de estados individuais. Então, nesse caso, para eu saber o valor dessa observável, eu tenho que usar o teorema do valor médio esperado. Tá? Então, qual é o teorema do valor médio esperado? O valor médio do observável ômega é a integral psi conjugado a operador psi de tal. Ok? Só que a nossa função é isso aqui, ó. C1 psi1 mais C2 psi2, ou seja, a psi aqui, psi, é uma combinação linear de estados individuais. E aí o que eu tenho vai ser isso aqui, ó. Vai ser C1 psi1 mais C2 psi2 conjugado, operador C1 psi1, C2 psi2 de tal. Lembrando que o operador opera para a direita, para as funções que estão à sua direita. E notem que aqui eu tenho justamente a minha função em termos de autovalores, né? A equação de autovalores, ômega psi de tal. Então, se eu operar o operador sobre a função de onda, isso vai me restaurar um alto valor e a própria função de onda. Ok? Olha o que vai dar aqui. Né? Então, vamos aplicar ômega psi é igual a ômegazinho psi. Eu tenho o operador operando por esse lado aqui.
Então vamos manter isso daqui no início. Meu valor médio vai ser integral C1 π1 mais C2 π2 conjugado. Aí sim, quando eu opero o operador sobre C1 π1, C1 é um número, ele não vai ser operado, né? Ele sai do operador aqui. Mas quando eu opero ômega, o operador ômega π1, isso vai me dar o quê? O alto valor ômegazinho π1. Então eu vou ter ômegazinho 1, C1 π1, a mesma coisa operando aqui, eu vou ter C2, ômegazinho 2, π2, de tal. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um produto, né, dessas funções. Lembrando aqui que isso daqui é o complexo conjugado. Né? Se eu tiver alguma parte aqui nessas funções que sejam, no caso, imaginárias, vou ter que trocar o valor do sinal, o sinal daquela função. Ok? Mas aí, vamos lá, vamos fazer a multiplicação, vai dar uma coisa grande, não se assustem aí, né? Você tem isso daqui, ó. Vamos multiplicar C1 π1, né, com W1 C1 π1. Então, vou ter C1, no caso, olha bem, esse C1 ele está dentro da função conjugada. Então, C1 conjugado, π1 conjugado, estou multiplicando isso com isso aqui, vai ser ó, ômegazinho 1, C1, π1. Né? Eu vou multiplicar isso com esse outro aqui. Então, eu tenho C1 conjugado, π1 conjugado, vezes ômegazinho 2, C2, π2. E aqui faz a mesma coisa. Eu pego esse, multiplico por esse, multiplico por esse. Então, eu vou ter aqui C2 conjugado, π2 conjugado, ômegazinho 1, C1, π1. E aqui a mesma coisa, C2 conjugado, π2 conjugado, ômegazinho 2, C2, π2. De tal. Algumas coisas aqui eu posso melhorar, tá? Tá uma bagunça aqui, mas tem coisas que são iguais. Aqui, olha, aqui eu tenho C1, eu tenho C1, aqui eu tenho C1, C2, aqui eu tenho C2, C1, aqui eu tenho C2, C2, né? E aí a gente pode melhorar isso daqui, tá? Vejam bem, aqui eu tenho C1 conjugado C1. Se vocês olharem, sumiu o conjugado aqui. Tá? Por quê? C1, gente, assim como o ômega 1, ou ômega 2, ou C2, ou C3, isso aqui são os pesos dos estados individuais. Esses pesos eles são números reais. E lembrando, quando eu tenho número real conjugado, número real, na verdade, esse conjugado é só uma multiplicação. Número real conjugado não faz sentido. A operação conjugada tem a ver com números complexos. Quando você tem um número imaginário. Como aqui C1 é real, então C1 conjugado C1 é C2. Tá? É C1 ao quadrado. Então tem o C1 ao quadrado, ômegazinho 1, π1 conjugado, π1. Tem o π1 conjugado e π1 não conjugado. E aqui eu tenho o que? Eu posso melhorar. Eu tenho C1 conjugado C2. C1 a gente sabe que é o número real. Então vai ser C1, C2 mesmo. Ômegazinho 2 conjugado 1, no caso, π2. Então, C1, C2, ômegazinho 2, π1 conjugado, π2. Aqui, o que eu vou ter? Eu tenho C2 conjugado C1. Isso aqui é só uma multiplicação normal, número real. Então, C1, C2, só para melhorar a nossa escrita. Ômegazinho 1, eu tenho π2 conjugado π1, mais o quê? C2 e C2. C2 conjugado C2 é C2 ao quadrado. Ômegazinho 2, π2 conjugado π2 de tal. Agora, se vocês olharem, algumas coisas aqui já podem ser melhoradas. Né? Isso aqui é uma integral. Se ela é uma integral, eu posso tirar dessa integral o quê? Todos os números, né, que são constantes, todas as constantes, elas podem ser da integral. E eu tenho uma integral da soma, ou é a mesma coisa que a soma de integrais. Posso fazer isso aqui em termos de soma de integrais e tirar todas as constantes de dentro das integrais, facilitando a nossa vida. Então, olha lá. Aqui eu tenho essa integral de tal, C1 quadrado, ômegazinho 1, isso aqui são constantes. Então sai, eu vou ter integral. π1 conjugado π1 de tal. Aqui é a mesma coisa, ter C1, C2, ômegazinho 2, integral. π1 conjugado π2 de tal, mais C1, C2, ômegazinho 1, integral. De π2 conjugado π1 de tal. E aqui esse C2 ao quadrado,
ômegazinho 2, integral de π2 conjugado π2 de tal. Se vocês olharem, lembrando, tá, essas funções elas estão normalizadas, elas são ortogonais entre si. Aqui, se vocês olharem, tem um delta de Kronecker. Aqui eu tenho π1 ao quadrado, isso aqui é π1, tá? Isso aqui é π1 ao quadrado. Né? Isso aqui tem um valor já definido. Aqui eu tenho π1 conjugado π2, isso aqui tem um valor definido. Aqui eu tenho π2 conjugado π1, também definido. E aqui π2 conjugado, definido. Aqui eu tenho duas funções iguais. Aqui eu tenho duas funções diferentes, duas funções iguais normalizadas. Duas funções iguais normalizadas, mas aqui ó, ortogonais. Duas funções iguais, não, perdão, duas funções diferentes aqui, mas ortogonais. Duas funções diferentes aqui, ortogonais. E duas funções iguais normalizadas, mas todas também ortogonais entre si. Tá? Então eu posso aplicar a nossa regrazinha, né, do delta de Kronecker, porque se eu tenho funções iguais integradas sobre todo espaço, aqui vamos chamar aqui, ó, psi conjugado psi de tal sobre todo espaço, aqui é 1. Aqui eu tenho ó, psi conjugado sobre todo espaço é 1, porque são as mesmas funções. Mas essas outras aqui, ó, eu tenho π2, π1, aqui eu tenho π1, π2. São funções diferentes, como elas são ortogonais. Se elas são ortogonais, então essa integral é zero. Boa parte da quântica, quando você pega sistemas enormes, boa parte das integrais, quando a gente pensa em recobrimento, elas são zero. Vai sobrar só algumas, né, que realmente relacionam as funções de ondas que estão interagindo entre si. Então, já fazendo tudo isso daqui, o que, que me sobra? O valor médio esperado é C1 ao quadrado ômegazinho 1 mais C2 ao quadrado ômegazinho 2. Ou seja, você tem aqui o peso de cada estado individual elevado ao quadrado vezes o quê? No caso, o alto valor específico de cada estado individual com, no caso, o seu operador. Então, esse aqui é o valor médio. Isso aqui é um número, tá? Se você multiplicar isso aqui e somar com essa outra multiplicação, isso aqui vai dar exatamente o valor esperado daquela observável, né, no qual essa função de onda total é a autofunção daquele operador. Ok? Então, a gente não tem nem muito que perder tempo nisso daqui. Eu posso operar cada estado individual específico, né, com o meu operador. Eu vou ter um ômegazinho 1, posso operar separadamente o outro também, com o mesmo operador, vou ter o ômegazinho 2. E aí basta eu somar isso daqui multiplicado pelos pesos de cada estado elevado ao quadrado. Isso daqui vai ter uma aplicação, tá, gente? Na teoria de orbitais, que a gente vai tentar interpretar aqueles orbitais que são gerados nos programas aí de mecânica quântica. Isso tem uma aplicação, tem aquelas tabelas, você entra ali nos logs desses programas, né? Quando você tenta fazer ali uma molécula, você tenta otimizar ou calcular a energia single point, você vai entrar lá, você pode encontrar as tabelas ali de cada orbital, e nessas tabelas você vai ter o peso de cada orbital, você vai ter o valor da função ali, e você vai ver que dá para encontrar o valor médio a partir desses valores, tranquilamente. Muito bem, vamos pegar o exemplo 3. Vamos pegar um exemplo 3. Vamos calcular o valor médio da distância de um elétron ao núcleo no átomo de hidrogênio no estado de mais baixa energia. Considere a função de onda normalizada abaixo. Então, a pessoa está nos dando uma função de onda, já está dizendo que essa função de onda é normalizada, e ele quer calcular o valor médio, né, ou o valor esperado da distância do elétron ao núcleo do átomo de hidrogênio dentro, né, considerando essa função de onda aqui simplificada. Bem, como é que a gente vai proceder para calcular isso daqui? Né? Então, só para lembrar, como ele está querendo a distância, né, então o operador aqui é o operador distância. Se é o valor médio é sempre aquele sanduíche integral, psi, operador, psi de tal. Só que no nosso caso, como ele quer a distância, então a distância é observável, eu tenho que ter o operador distância. O operador distância, gente, é o R. É o próprio R, ele não tem uma operação matemática além da multiplicação.
Como no nosso caso aqui, nós estamos utilizando nessa função de onda π, né, e você vai ter o próprio r, para facilitar a nossa vida, é melhor utilizarmos coordenadas esféricas, facilita muito. Se a gente for tentar utilizar isso aqui em coordenadas cartesianas, nós vamos ter alguma dificuldade, que a nossa função de onda está em relação a r aqui, ó, e tem um π no meio da jogada. Então, vamos utilizar coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, em vez de d tal, a gente vai usar r² sendo de θ dr dθ dφ. Então, você vai ter psi, operador psi, psi no caso aqui, conjugado, mas na nossa função nós não temos nenhum número imaginário, então o conjugado passa a ser só uma multiplicação mesmo. Tá? Então está aqui a minha função, conjugado, operador, o operador é o próprio R mesmo, né? Função de tal. Coordenadas esféricas, R2 sendo de θ dr dθ dφ. Como eu posso separar essa somatória aqui, né, essa integral múltipla, né, em integrais, vamos dizer, menores, separando aqui para cada elemento infinitesimal, eu vou ter isso daqui. Ó. Eu vou ter um valor que tem R, tá? Eu tenho R aqui, eu tenho R aqui, tenho R aqui no meio. Quando eu multiplicar essa função com essa daqui, olha, esse valor está elevado a meio, esse valor está elevado a meio, isso aqui vai dar 1, na multiplicação repete a base, somos expoentes. Então isso aqui vai dar 1 a 0 terceira π, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número também, um raio da órbita de Bohr. Então eu vou ter um valor numérico constante, eu posso tirar da integral, já tiro aqui, ó, 1 sobre a 0 a terceira π. Aí eu vou ter R multiplicando aqui, ó, com esse R, vai ter R ao cubo. E aí você vai ter aqui, ó, e elevado a menos r a zero vezes e elevado a menos r a zero. Isso aqui vai dar e elevado a menos 2r a zero. A r com esse r2, então r a terceira. Então eu vou ter uma integral agora em relação a dr. Lembrem lá da aula quando a gente falou em coordenadas esféricas. Então vai ser de 0 a infinito, r a terceira é elevado a menos 2r a zero dr. Temos que resolver essa integral. A outra integral é mais simples, tá? Porque é só seno de θ dθ variando de 0 a π e o dφ de 0 a 2π dφ. Tá? Então, nesse caso, a única dificuldade que a gente terá vai ser essa integral, mas naquela aula eu já falei para vocês que essas integrais relacionadas a expoentes, né, exponenciais, onde você tem o mesmo valor aqui em termos de integrando, elas têm valores definidos. Né? Então, são essas integrais da classe x elevado a x. Então, essa integral de 0 a infinito x elevado a n e elevado a menos ax dx, ela já tem um valor, não é uma integral trivial para você resolver, mas ela vai dar n fatorial a elevado a n mais 1. Quem é o a? Né? No caso aqui, o x é o r. Né? Veja bem que tem aqui dr, então o x aqui é o r, e em cima esse x é o próprio r. Então o r está aqui. O a é o que não é o r aqui, então é 2 sobre a zero. Esse menos aqui não entra, porque está aqui também. Então nosso a é 2 sobre a zero. Quem é o nosso n? O nosso n é o x elevado a n, no caso, nosso n aqui é 3. Então você vai ter 3 fatorial sobre a, no nosso caso a seria 2 sobre a zero elevado a 3 mais 1, 4. E aí você pode substituir aqui, facinho. A integral de seno, né? Lembrando que derivada de seno é cosseno, né? Então aqui vai ser cosseno também com menos. E a integral de dφ é φ também. Tá? Então você tem aqui, ó, 1 sobre a zero a terceira π. Como aqui já está no denominador, a gente já inverte. Né? Então tem 3 fatorial. Era 2 sobre a zero. Aqui fica 0 sobre 2 elevado a quarta. A integral aqui de seno menos cosseno, variando aqui de 0 a π. E a integral de dφ é o próprio φ, variando de 0 a 2π, que já está aqui 2π menos 0. Tá? Então nós não temos dificuldades aqui. Eu já posso até melhorar esse valor, porque eu tenho a zero elevado a terceira, a zero elevado a quarta. Eu vou cortar aqui, vai ficar 0 em cima. Né? Eu vou ter 3 fatorial aqui. Né? Eu tenho 3 também em algum lugar. Tenho 2 elevado a quarta. Já simplificando tudo,
Eu vou ter 3 sobre 8. E aqui eu vou ter o quê? Cosseno de π e cosseno de zero. Cosseno de π é menos 1, cosseno de zero é 1, mas como tem um menos aqui, eu tenho menos com menos 2 com menos mais 2. Aqui com 2π vai dar 4. Então eu tenho 4π, eu tenho 8π. Eu vou poder cortar o 4 com 8π, e aí eu tiro o π da jogada. Isso vai me dar sobrando o quê? 3 meios de A0. Pronto. Esse daqui é o valor médio esperado, né, da distância, né, no átomo de hidrogênio do núcleo, né, do elétron no átomo de hidrogênio, essa distância média ao seu núcleo. Então esse valor, esse A0, gente, é o raio da órbita de Boyce, tem um valor diferente, é 52,9 picômetros. Então quando você substitui, você vai ter 3.052,9. Isso daqui vai dar 79,4 picômetros. Isso daqui é o quê? É a distância média do elétron ao núcleo, no átomo de hidrogênio, do estado de mais baixa energia, no estado fundamental, considerando que a função que descreve esse elétron é esse aqui. Ok. Deu para entender? É tranquilo. Em geral, essa primeira parcela aqui, com muitas, com raríssimas exceções para os sistemas mais simples, são integrais desse tipo aqui, que a gente não tem muita dificuldade em aplicar. Ok? Muito bem. E aí eu quero falar uma segunda parte, que são os operadores hermitianos, né? Até agora eu não falei sobre isso. Nós já vimos que as funções de ondas elas devem ser normalizadas, se elas forem uma função que seja a combinação de dois estados, e esses estados sejam soluções da equação de Schrödinger, e esses estados tenham autovalores diferentes para o mesmo operador, então essas funções elas devem ser, no nosso caso, ortogonais. Agora, para operadores eu não falei muita coisa, né? Mas o cálculo do valor médio, gente, ele só pode ser aplicado, só pode ser usado se o operador for hermitiano. E, claro, as funções ortogonais, aí já falamos. Todos os operadores que a gente trabalha em mecânica quântica que descrevem observáveis físicas, eles são hermitianos, né? E hermitiano é um pouquinho complicado de explicar em termos assim, mais simples, né? Mas a gente pode dizer que são aqueles que obedecem essa relação ou essa daqui, é a mesma coisa. Tá? O que é um operador hermitiano? Aqui, pensando aqui no valor médio, eu tenho psi conjugado, operador psi de tal. Então, eu tenho duas funções de ondas diferentes aqui, né, que são provavelmente estados individuais de um estado total. E esse operador ômega, ele sempre opera para o quê? Para a direita. Mas um operador hermitiano, eu posso pensar esse, vamos dizer, sanduíche dessa outra maneira aqui. Tá? Seria, veja bem que ele está operando sobre a função j. O operador hermitiano ele permite fazer isso daqui, ó, função j conjugado operador função i. Claro que se você pensar que eu tenho aqui ó, o complexo conjugado aqui em cima, por fora, se eu aplicar o conjugado aqui dentro, eu vou ter o quê? Conjugado com conjugado, some, né? Porque passa a ser real, você volta a mesma coisa. E aqui você vai ter um que não é conjugado, mas com conjugado ele passa a ser conjugado. Então você tem aqui o mesmo. Ó. Conjugado I, né? Quando você aplica o conjugado externo para o conjugado J, ele não passa a ser mais conjugado. E você tem o mesmo operador. Só que o operador está operando sobre a função de onda I, não mais sobre a função de J. Uma outra maneira que se coloca nos livros é assim, ó. Psi conjugado ômega psi j de tal é a mesma coisa se o operador for hermitiano, né, que psi j operador operando psi conjugado. Vocês estão entendendo a questão aqui do operador hermitiano? O operador normal, não hermitiano, ele sempre opera para a direita. Mas o operador hermitiano, ele pode operar pela esquerda. Então, aqui, basicamente, ele está operando aqui, ó, para a esquerda. Né?
Operador operando sobre psi-j, né? Se ele é hermitiano, ele pode operar sobre psi-i. Claro que a gente tem que sempre manter a igualdade, então para manter a igualdade eu tenho que ter um conjugado aqui, porque quando eu coloco conjugado aqui, né, isso aqui vai voltar a ser psi-i conjugado, né? Mas nesse caso eu estou dizendo que o operador ele opera para cá. Ele opera para a função conjugada. Isso é um operador hermitiano. Então, para eu encontrar uma observável física, eu não tenho que ter só uma autofunção do operador. O operador ele também tem que ser hermitiano. A função, em geral, ali é normalizada, ela é normalizada. Ela tem que ser ortogonal se tiver outros estados, mas o operador tem que ser hermitiano. Tá? Isso tem algumas implicações que vocês vão ver mais adiante. Qual a importância, gente, do operador hermitiano? A importância, primeiro, é que quando o operador é hermitiano, os autovalores serão sempre reais. Então, toda vez que você pega uma observável, né, e tem um operador relacionado a essa observável, e você aplica esse operador sobre uma função para obter o valor dessa observável, isso vai me dizer o seguinte: todas as propriedades que você vai obter terão valores reais, não terão valores complexos, não terão valores sem sentido nenhum, serão valores reais. E outra coisa, os estados que promovem esses diferentes autovalores, esses valores serão sempre ortogonais entre si, né? Funções diferentes. Isso vai me garantir que aquelas integrais sejam sempre zero. E, nesse sentido, as integrais de superposição, ou sobreposição, ou overlap, de repente você pode estar lendo dessa maneira, isso me garante que elas serão sempre zero. E quer dizer, quando você pega uma molécula grande, você vai ter, quando você vai fazer aquela matriz grande de Fock, que vai resolver aquelas muitas integrais, todas essas automaticamente já serão zero. Facilita muito o cálculo, né? Sistemas grandes de muitos corpos. Então, quando eu penso em termos aqui de um orbital, né? No caso, duas funções de ondas que são ortogonais entre si, para eu obter o valor de alguma observável aqui, o operador que opera, né, sobre as funções, eles são operadores hermitianos. Tá? Então, só para lembrar que eu já falei, o operador 1s é ortogonal a qualquer outro orbital, né, dentro do mesmo átomo, orbital hidrogênio iônico ou hidrogênico, desde o quê? Desde que todos os orbitais correspondam a diferentes autovalores do operador energia ou do operador hermitiano de energia. Né? Esse operador hermitiano de energia é o que nós chamamos de operador newtoniano também. E isso vale, gente, para todos os demais orbitais dentro do mesmo átomo. Ok? Então, essa é a importância do operador hermitiano. Ele vai nos garantir que os valores calculados daquelas propriedades sejam valores reais e que façam sentido para aquele meu sistema. Muito bem, né? Vamos pensar o seguinte: tem como, né, eu pegar um exemplo de hermeticidade? Então vamos pegar o operador mais simples para nós, que é o operador posição. Né? O operador posição, a gente pode pensar no operador como o R, ou somente o X. Então vamos ver a hermeticidade do operador posição. A hermeticidade é quando ele pode operar pela esquerda também, não só pela direita, ele pode operar pela esquerda. Né? Então, só para lembrar, a hermeticidade de um operador é definida da seguinte maneira: né? O sanduíchezinho normal, psi, ômega, psi de tal, né? Aqui conjugado, é a mesma coisa que a integral de psi-j, operador psi conjugado de tal. Veja que aqui eu tenho psi conjugado, operador psi-j de tal. Se ele é hermitiano, ele permite operar pela direita. Então você vai ter psi-j, operador psi de tal. Nosso operador, aqui no nosso caso, né, é o operador posição. Mas sempre lembrando, né, na equação de autovalores, operador psi vai dar ômegazinho psi. Claro, a gente já sabe que essa função é a autofunção desse operador hermitiano. Muito bem. Então vamos lá. Né, vamos pegar a nossa expressão, vamos substituir em vez de ômega, vamos substituir o operador posição x. Como ele não está falando átomo nem nada, vamos colocar x mesmo. Se fosse dentro de um átomo, podia colocar operador distância, mas operador posição. Né? O x chapéu, então eu tenho psi, operador
psj dx. Né? Se eu pensar que ele é hermitiano, né, vamos pensar aqui, né, ele teria que ter essa propriedade. Mas aqui, operador operando sobre psj vai dar o quê? O alto valor e vai restaurar a função. Então vai ser o alto valor x, já não é mais operador chapéu, x psj dx. Esse x aqui, gente, é um número, tá? É um número. Muito bem. Agora vejam, isso aqui é um número, isso aqui é uma multiplicação. Se ele é um número, uma multiplicação pode multiplicar pela direita, pela esquerda, não tem nenhum problema nenhum. Isso seria a mesma coisa, né, que se eu colocar algo conjugado para fora, e eu colocar assim, ó, psj conjugado x psi dx. Então, ó, eu entro nessa história aqui certinho. Porque quando eu aplico conjugado, isso aqui não vai ficar mais conjugado, e isso aqui vai ficar conjugado. Mas como esse operador aqui é operador posição, e é basicamente uma multiplicação, ele pode multiplicar psi ou ele pode multiplicar psj. Isso mostra que ele é um operador que hermitiano. Simples assim, tá? Então, se ainda não ficou claro, toda vez que eu tenho psi conjugado, isso aqui é o próprio psi, tá? Estou anulando aqui, no caso, a função complexa conjugada. Por quê? Porque no conjugado eu mudo o sinal e no conjugado, novamente, eu retorno o sinal, que é da mesma função de onda. Então, isso aqui mostra claramente que o operador, no caso, posição, ele é um operador hermitiano. Tranquilo? É meio estranho, né? Mas esse é o mais fácil exemplo. Esse é o mais fácil exemplo. Tem piores. Né? Ok? Então, só para lembrar, o operador posição aqui, o operador x chapéu, ele é um número real e, portanto, ele pode operar pela direita ou pela esquerda, porque a operação matemática é a multiplicação. Ele é um operador hermitiano. Joia? Tá, mas vamos pegar um operador mais complicado. Né? Vamos pegar o operador momento. Será que o operador momento ele é hermitiano? Ele é hermitiano. Tá? Mas a gente tem que provar isso daqui, ó, que psi conjugado px psj dx vai ser igual a psj px psi conjugado dx. Agora, notem bem, isso aqui não é mais só a multiplicação. O operador posição ele é um operador derivada. Né? E derivada, a gente pensa que derivada é só para a função que está à sua direita. Mas se ele é hermitiano, eu vou poder inverter isso daqui. Ó. Ok? A definição aqui já é um pouquinho mais complicada, a demonstração. Mas vamos lá. Então, só para lembrar. Quem é o operador posição? O px chapéu. É menos ih barra derivada. Eu vou operar isso aqui sobre uma função psi, no caso psj, e isso aqui no final tem que dar isso aqui. Ó. Então, lembrando que eu tenho isso, o que nós teremos? Vamos lá. Nós teremos aqui a nossa função psi conjugado px chapéu psj dx. Isso aqui vai ser igual. Eu já vou colocar o menos para fora da integral. Tá? Eu vou ter psi conjugado ih barra derivada psj dx. Tá? Então eu posso até já tirar também o ih barra se eu quiser aqui dessa posição. Né? Já coloco para fora da integral. Então eu tenho menos ih barra, integral psi conjugado derivado psj dx. Agora nós chegamos no impasse, porque nós vamos ter que resolver essa integral, mas eu não sei quem são essas funções psi e psj. Mas do jeito que ela está num formato de integração que a gente lembra lá de cálculo 1. Né? Lembram da integração por partes? Isso aqui está no formato da integração por partes. A integral de udv é igual a uv, integrar sobre o espaço, menos a integral de vdu. Aqui você pode chamar alguma coisa de u, alguma coisa de dv. E essa integral é justamente uv menos integral de vdu. Vamos lá. Vamos chamar psi conjugado de u e a derivada de psj dx de dv. Tá? Com esses valores eu vou ter que encontrar u, eu já tenho. Eu não tenho o v, eu tenho que encontrar o dv. Com o v aqui, aliás, com o dv eu posso encontrar o v. Né?
eu tenho U, eu tenho que encontrar o DU. Então, eu só tenho que saber quem, no caso, aí, quem é o DU e quem é o V para poder aplicar na forma de integração por partes. Então, vamos por partes, fazendo a parte isso daqui, para não confundir ninguém. Né? Então, quem é o U é psi, quem é dV? É dx, a derivada de psj dx. Né? Então, vamos lá. Se eu tenho U, quem é a derivada de U? Então, a derivada de U vai ser a derivada de psi conjugado dx, dx. Tá? Para facilitar aqui já a nossa vida. A derivada disso dx. E quem é, no caso, dv, é esse valor. Quem é integral, quem é o v? No caso, tem que ter a integral disso daqui. Então, o v, a integral de dv, v seria a integral dessa derivada. Então, a integral de uma derivada é o derivando. Tá? Então, a integral de d psi dx, psj, vai ser igual ao próprio psj. Então, olha, eu já tenho u, que é o psi conjugado, tenho o v, que é o psj, tenho o du, que é a derivada de psi dx, e tenho, ou no caso, o meu v, que no caso é o próprio, aliás, e o dv, que é a derivada de psj dx. Aqui eu só passo o que para substituir? O v integral de menos vdu. Vamos substituir aqui. Então, está aqui. Né? Estou colocando já sobre todo o espaço possível. Né? Então, você tem essa integral aqui. Psi conjugado a px, psj, dx é igual ao quê? Né? Menos IH barra UV menos VDU. Então, quem é o V? Então, tem aqui o U, psi conjugado, UV, psj, menos integral de VDU. Quem é, no nosso caso, o V? Né? O V é psj. Está aqui. Okay? Quem é o nosso DU? Nosso DU é a derivada de psi dx. Então, está aqui. Isso aqui integrado sobre todo o espaço. Ok? Muito bem. Nota que tudo isso daqui é integral sobre todo o espaço, inclusive o V, tá? Só que aqui eu tenho psi e psj. Então isso aqui é uma integração sobre todo o espaço. Isso aqui está dentro daquela regra da ortogonalidade. Ok? Vai dar zero. E aí o que nos sobra, gente? Vai nos sobrar menos IH barra, essa integral aqui. Ó, tá? Essa integral. No caso, psj, derivada de psi, estrela, né? É o psi conjugado de x. Então, a coisa aqui é mais simples. Se eu colocar o menos IH barra dentro, né? Já respeitando aqui, eu tenho menos aqui também, tenho menos IH barra, lembra que esse menos está para cá e está aqui dentro também. Ó. Ok? Então, eu vou ter o quê? A integral sobre todo o espaço de psj menos IH barra derivada de psi conjugado de x dx. O que isso vai me gerar? Vai me gerar isso daqui. Ó. Então está aqui, tá? Vamos continuar daqui. Eu tenho psj menos IH barra, né? Derivada aqui de psi dx. Mas já só tirei da derivada para facilitar a nossa vida. Ora, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho psj menos IH barra derivada é o nosso operador posição, operador momento. Tá? Menos IH barra ddx, operador momento. PCI conjugado. Olha o que me deu isso aqui. Já só deixando isso aqui em termos do operador. Eu tenho psj, operador momento, psi dx. Repararam? Exatamente iguais. Ó. Exatamente iguais. De novo, tá? Só para lembrar aqui. Exatamente iguais. Então, eu provo que o operador momento ele é hermitiano. Aqui ele está operando psj, né? E aqui ele está operando psi. Beleza? Então, operador momento, operador posição, outros operadores que nos dão valores reais em termos de autovalores para suas observáveis são operadores hermitianos. Ok? Então está provado isso daí. Eu quero terminar aqui falando sobre a notação de Brackett. Né? Essa é uma notação que você vai encontrar em muitos artigos, em vários livros, e é importante
vocês saberem um pouco dessa notação. Essa notação ela foi criada por Dirac, né, e era uma maneira que ele encontrou para facilitar escrever essas integrais, muitas integrais, psi, operador, psj, e aquelas integrais todas eram muitas. E ele disse assim, olha, isso aqui vai facilitar uma notação mais simples para expressar essas integrais. Então ele descreve esse estado do sistema, descreve o complexo conjugado, descreve a integração a partir de somente 3 sinais básicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Em vez de integração entre duas funções, ele substitui isso aqui, ó, menor maior, né, com uma barra no meio. Então, quando você tem menor maior juntos aqui, ó, você tem uma integral. Se você só tiver o maior, você não tem uma integral, você tem uma multiplicação entre duas funções. Então, menor maior, uma integração entre duas funções. Se você tiver o n seria somente, no caso, ó, a primeira parte aqui é o conjugado. Lembre-se que aqui é uma integral. Então, se eu tenho um n, esse n aqui, com esse bra que ele acabou chamando isso aqui, seria a função de onda, ó, com no nosso caso, o indexador n. Então, esse n indexa somente a função. Tá? Então, em inglês aqui é o bra, é o complexo conjugado. Tá aqui menor indexador, você já pensa que é integral, no caso de uma função de onda. Se você tiver um C entre duas barras, esse aqui é o operador. Então, esse C aqui seria o operador ômega, né, um ômega chapéu aqui, um operador qualquer, e o final do estado do sistema. Né? Se eu só tenho um barra n, isso aqui também é um indexador, né? Não tendo o menos aqui, não é uma integral, então eu tenho aqui o psi-n. Esse n aqui, gente, para não ter que escrever psi, eu já sei que é uma função de onda indexada n. Então esse aqui é o cat. Aí, em inglês, quando ele juntou os três, ficou bracket, ou notação de bracket. Então é justamente isso daqui que vocês estão vendo. Tá? Essa notação de bracket, né, ela pode representar isso aqui. Ó. Se eu tenho menor barra menor nn, isso daqui é a integral de psi-n conjugado, sempre que o primeiro aqui é conjugado, psi-n de tal. Então essa é a notação de bracket, vocês vão usá-la em alguns sistemas. Muitos artigos, principalmente artigos de fundamentação teórica, desenvolvimento matemático, em termos das teorias analisadas, não se colocam as integrais abertas, se colocam em geral em notação de bracket para facilitar a leitura, né, para não se perder com muitas integrais, porque às vezes quando você olha para os indexadores são pequenininhos, você confunde esses indexadores, né, o estado do sistema. Ok? E aí, quando você tem a notação completa, que é isso daqui, ó, você tem menor m barra operador n, isso daqui é essa integral. É o nosso sanduíchezinho, que a gente chama. A integral de psi-m conjugado operador psi-n de tal. Então, uma maneira fácil de escrever alguma coisa maior. Né? Alguém pode dizer, mas para que esse trabalho? Bem, essa é uma anotação que Dirac usou, Paul Dirac, e ficou. E alguns pesquisadores, na verdade vários, usam essa anotação. Você não é obrigado a usá-la, mas é importante você pelo menos ter alguma intimidade com essa anotação, sim. Ok? Se você tiver alguma coisa assim, ó, n barra n igual a 1, isso daqui simplesmente está dizendo que é a integral de psi-n conjugado, psi-n de tal é igual a 1. Ok? Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. Se eu não tiver o menor aqui fechando o bracket, gente, né, se eu tenho assim, ó, a ômega n, então isso daqui é o estado do sistema. Né? Se eu tenho aqui ômega n, isso é igual a ômegazinho n, tá? Porque a operação em termos da função de onda n, isso aqui vai me dar um alto valor e vai restaurar a função. Então, se isso aqui, ó, operador psi-n é igual ao alto valor psi-n. Então, aqui, ó. Não fechando o bracket, isso daqui é simplesmente o quê? Uma equação de autovalores. Joia! Vamos adiante. Aí vamos pegar um exemplo aqui. Vou botar o nosso tempo, temos tempo.
Utilizando a notação de bracket, mostra que os autovalores de operadores hermitianos devem ser iguais, devem ser reais. Perdão. Então vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que A é o nosso operador, esse operador é hermitiano, e psi e psj são autofunções do sistema. Então, se eles são autofunções do sistema em termos de bracket, eu vou ter aqui, ó, I operador j vai ser o quê? AIJ. Isso eu não estou entendendo. Mas pensa em termos de integral. O integral de psi conjugado operador psj vai ser igual ao quê? Como ele é hermitiano, o hermitiano ele pode operar pela direita, pela esquerda, não pela direita. Então, se ele é hermitiano, então A opera sobre I, então seria A operando psi conjugado psj. Lembrando que AI é Azinho I, onde esse Azinho aqui é o operador, tá? Ou é o autovalor, perdão. Hoje está difícil. Então, o operador operando sobre a função de onda I vai me gerar o autovalor e vai me restaurar a função de onda. Isso aqui é só uma equação de autovalores, por quê? Porque o bracket não está fechado. Ok? Então, o que, que nós temos? Nós temos assim, como AI, né, a operador operando sobre AI, então você vai ter o quê? Você pode até facilitar a sua vida assim, ó, né? Colocar AI, né, onde está aqui, seria IAJ, né, lembrando aqui, ó, só para colocar o operador no meio, IAJ. Isso daqui é exatamente igual aqui, gente. É você pensar a sua função, ó, IJ, e tirar o A do meio. O A aqui ele é conjugado, mas esse A ele é real, né? Eu posso tirar ele da minha função. Tá? Então veja, eu estou pegando aqui. Estou pegando esse lado, estou pegando esse lado. A operando sobre I, né, vai ser Azinho. Então eu tiro ele daqui e vai ficar IJ. Né? Se eu tenho aqui essa operação IA, né, esse A aqui operando sobre I também vai dar um Azinho. Então você vai ter isso aqui. A IJ igual a A conjugado IJ. Se você jogar todos esse membro para o outro lado, você vai ter A IJ menos A conjugado IJ. Você pode colocar IJ em evidência. Então você vai ter isso aqui. Ó. A menos A conjugado vai ser IJ igual a zero. Muito bem, aqui nós temos algumas dificuldades. Né? Por quê? Porque isso aqui vai ser igual a zero. Como o A é um número real, né? Você vai ter que pensar o seguinte, quem é zero aqui? IJ é zero ou A menos A conjugado é zero? Né? Então, vamos pensar assim. Se I fosse igual a J, né? Se I fosse igual a J, eu teria essa integral aqui. Ó. II, ou seja, a integral de psi conjugado psi. Olha, psi conjugado psi, isso aqui é 1. Tá? Então, se isso daqui seria 1, então A menos A conjugado seria 0. Né? Mas no nosso caso, como I é diferente de 0, isso aqui é 1, né? Então, quem é o 0 é esse valor aqui. Ó. A menos A estrela, ou conjugado, vai ser 0. Por quê? Porque é 0? Porque A e A conjugado é a mesma coisa, são números reais. Se eles são 0, no caso aqui, então esse valor prova o quê? Que a integral de conjugado J, né, vai ser igual a 0. Ok? Então, nesse caso, isso aqui é verdade, se o autovalor é real, e ele é real. Joia? Então, prova aqui que os autovalores eles são reais. Por que eles são reais? Porque ele vai ter que dar 0. E só pode ser verdade se A for igual a A. Mesmo que o conjugado não se aplique a ele. Tá ok? Se você não entender dessa maneira, vou mostrar da outra maneira, que vocês já estão mais acostumados. Então, veja bem, eu tenho aqui ó, psi, operador psj de tal. Se você pensar em termos de hermeticidade, isso aqui é a mesma coisa que a integral de operador A operando sobre psi, psj conjugado de tal, tudo conjugado. Lembrando que a psi é igual a zinho psi, então vamos pensar aqui, ó, voltando para cá. Eu tenho o que? A operando psj é psi, azinho psj. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Então, psi conjugado azinho psj de tal. Desse outro lado aqui, eu tenho o que? A
no caso operando sobre psi, vai dar Azinho, psi, esse psi aqui, ó, já pensando conjugado, esse psi conjugado, o j conjugado do conjugado é o próprio j, então eu tenho esse Azinho aqui, que ele é conjugado, saindo da minha integral. Ok? Mesma coisa, posso tirar o Azinho daqui, então tem os dois valores. Jogo esse termo para o outro lado, igual a zero. Quando eu jogo para o outro lado igual a zero, eu posso colocar essa integral em evidência, então vou ter A menos A, no caso conjugado, integral psi, psi, no caso psj aqui, né, se eu pensar, de tal, igual a zero. Se eu considerar que I é igual a J, né, se I fosse igual a J, esse valor aqui seria 1. Ora, se esse daqui é 1, isso aqui não pode ser zero, então só pode ser zero esse valor. Para esse valor ser zero, né, então isso só será zero se A for igual a A conjugado. Então eu provo que os autovalores de operadores hermitianos devem ser reais, utilizando a notação de Bracket. Deu para entender? Aqui vocês vão ter que depois pegar esse material que eu vou passar para vocês com calma, refazer isso na mão, peguem um papelzinho aí, vão fazendo na mão e tentem trabalhar a notação de Bracket. Ok? No exemplo 2, utilizando a notação de Bracket, mostra que os autofunções do operador hermitiano são ortogonais. Antes nós provamos que os autovalores eram reais, agora vamos provar que são ortogonais. Ok? Então, pensa bem, se A é um operador hermitiano e psi e psj são duas funções ortogonais, o que a gente quer provar é isso aqui, que a integral de psi e psj é igual a zero. Tá? Isso daqui não é uma coisa tão complicada. Tá? Então, só para lembrar, operador psi vai dar o autovalor Azinho, psi, né? Operador psj vai dar o autovalor AJ, psj. Muito bem. Como eu sei que A é um operador hermitiano, então eu posso dizer que I AJ vai ser igual a IJ. Tá? Então, isso aqui é conjugado, ele está operando pela esquerda, e aí eu tenho o quê? I, no caso, A operador operando sobre J vai ser AJ e restaura J. Está aqui. A operando sobre psi vai dar o quê? Azinho conjugado, aqui temos um conjugado, psi. Então, vou tirar já o conjugado fora, né? Tiro o AJ fora, então eu tenho AJ integral de IJ igual a AI conjugado integral de IJ. Ok? Jogo para o outro lado, coloco IJ em evidência, então vou ter o quê? AJ menos AI conjugado vai ser IJ, que é igual a zero. Ok? Bem, só que eu sei o seguinte, como esses operadores, como essas funções não são ortogonais, ela vai me dar dois autovalores diferentes. Lembra lá, ômegazinho 1, ômegazinho 2. Então, a j menos AI, esse valor não pode ser zero. Tá? Então, se eu tiver aqui que a I é igual a I, no caso, conjugado, no final eu vou ter a j menos a I, são dois números reais, esse valor não vai dar zero, mas eu tenho uma multiplicação aqui, gente. Isso aqui é igual a zero. Se esse termo não pode ser zero, então quem é zero é justamente essa integral aqui. Ok? Então, como a I é diferente de AJ, necessariamente a integral IJ é igual a zero. Ou a integral de psi, a conjugado psj é igual a zero. E a gente prova que, no caso, as funções elas são ortogonais. Por quê? Porque a sua sobreposição deu zero. Joia! Então aí estão as nossas referências. E aí eu fico por aqui também. Estou aberto para perguntas, dúvidas, respostas. Ok? Vamos lá. Não, o C é o número real, porque o C é um peso, é o peso do estado. Por isso que C1 é igual a C1 conjugado. Por isso que a gente podia somar
podia multiplicar C1 vezes C1 conjugado, dava C1 ao quadrado, porque ele é um número, não é um peso, né? É um número peso daquele estado, né? Como a função de onda ali ela é elevada ao quadrado, né, aquela combinação linear, no final o teorema do valor médio esperado ele vai te dar o que? O peso ao quadrado daquele estado individual vezes o alto valor. Mas esse peso C1, C2, ele não precisa ser um número complexo. E mesmo que ele seja, em algum aspecto, como você elevá-lo ao quadrado, né, você vai deixar de ter um imaginário ali. Então, no final das contas, quando você elevar ao quadrado para o valor mais esperado, isso aí sempre vai dar um número real, né, multiplicado pelos seus altos valores de cada estado individual. Em geral, a gente considera C1 e C2 números, C3, C4, números reais, número peso. Aí agora você poderia perguntar, eu poderia ter um número imaginário ali como função peso? Se a gente estivesse trabalhando com a equação de Schrödinger dependente do tempo, é possível você pensar nisso daí. Tá? Se você tiver um peso imaginário, aí você não tem como pensar em termos do seu estado individual. Então não faz sentido você ter os pesos, no caso, complexos. Os pesos serão sempre reais. Ok? E agora, o alto valor podia até dar um alto valor meio, vamos dizer, complexo. Poderia ter um valor complexo. Mas quando o operador ele é hermitiano, né, você garante que nunca vai ter um alto valor complexo. Os altos valores podem dar complexo, mas quando você usa o operador hermitiano, ele não vai dar complexo. Ele vai dar um valor real. Ok? Não é. Na verdade, é que fica muito complicado de explicar ortogonalidade, porque os melhores exemplos são os exemplos de química mesmo. E a gente pensa sempre em orbitais superpostas. Só que na nossa cabeça, orbitais superpostas é uma ligação química, né? Quando você tem uma sobreposição, tem um overlap entre dois orbitais, esse overlap em geral são com as mesmas fases, você tem uma ligação formada, né, ali. Quando você tem duas funções que elas são ortogonais, do ponto de vista puramente matemático, significa dizer que quando eu integro aquelas duas funções sobre todo o espaço em que elas coexistem, esse valor vai dar zero. Eles não se sobrepõem. Ou seja, em termos de química, você não tem ligação. Quando você fala o espaço onde o elétron não está, aí você está falando de outra coisa. Você está falando da função no qual o elétron, né, ele é descrito. E aí nessa função você tem nós, onde o elétron não terá probabilidade de estar. Aí é outra coisa, aí você já está falando de probabilidade, né? E na ortogonalidade a gente está falando de sobreposição, de resultante de sobreposição de funções. E simetricamente, quando elas são ortogonais, se você tiver uma sobreposição em cima positiva, a outra vai ser exatamente igual negativa. De maneira que quando você pensa matematicamente em somar todas essas sobreposições, isso aqui vai dar zero. Ou seja, na ortogonalidade, as funções elas não se fundem entre si. Né? Seria a gente pensar numa interação não ligante, mas um orbital não ligante é diferente. É diferente de uma interação ortogonal. Mas a gente até pode pensar, olha, esse orbital não tem nenhum elétron, ele não está interagindo com nenhum outro, não ligante, está puro. Tá? A gente podia até pensar de ortogonal a si mesmo. Mas na ortogonalidade a gente está falando de uma interação em que não há sobreposição mesmo entre, por exemplo, dois elétrons ou duas nuvens, né, em termos de orbitais. Seria isso, mas a sua pergunta realmente é outra coisa. É a probabilidade de encontrar um elétron. Aí você está pensando na função de onda elevada ao quadrado. Na ortogonalidade você tem uma integral sobre duas funções, né, diferentes sobre todo o espaço.
A gente pode dizer o seguinte: eu só tenho sobreposição de ligação se os orbitais não forem ortogonais entre si. Tá? Aí você tem ligação sigma, ligação π, ligação delta. Você pode imaginar assim. Mas quando eles são ortogonais, você não tem como fazer essa ligação, porque a própria instabilidade da nuvem, né, ela não vai permitir, né, que uma parte ali se una contrariamente à outra. Aquilo ali, em termos matemáticos, não vai estabilizar aquele tipo de interação. Então esses orbitais, eles são, de certa maneira, são perpendiculares entre si. É esquisito a gente pensar dois orbitais S perpendiculares entre si. Mas é porque a gente pensa o S como uma esfera, né? Mas o S ele é descrito por uma função. Aí sim, quando você pensa em função, eles são perpendiculares entre si. Quando é que eu tenho duas funções S perpendiculares entre si? Quando eles estão dentro do mesmo átomo, uma está numa fase positiva e a outra está numa fase negativa. É isso daí. Olha, a teoria da hibridação, o modelo de hibridação, é um modelo que facilita o entendimento de ligações de valência em termos de regra do octeto. Tá? Então, na hibridação, na ideia da hibridação, você pega um S, esse S ele hibrida com P, pode ser com 1P, com 2P, com 3Ps, pode ser até com D, né? E aí você forma um orbital híbrido, e esse orbital híbrido pode explicar, por exemplo, algumas geometrias de alguns complexos metálicos, né? Pode explicar por que o carbono ele pode ter 4 ligações. Mas essa teoria ela pressupõe que esses orbitais eles se fundem entre si. Só que nós temos um problema, por quê? Porque dentro de um mesmo átomo, esses orbitais são todos ortogonais entre si. Então nunca vai fundir um S com P do mesmo átomo, que é o que acontece na hibridação. Você tem carbono 1s2, 2s2, 2p2, aí junta o S com P, um elétron, ele é levado lá para o último orbital do P, e aí você forma o orbital híbrido sp3, ou seja, com 4 lóbulos. E você fica assim, tudo bem, explica, a gente aprende isso, orgânica, funciona. O problema é que isso não existe. Tá? Isso não existe, é uma maneira que a gente consegue explicar alguns aspectos da matéria, de interação de elétrons de um átomo com o outro, que faz sentido dentro de uma regra, que é uma regra falha, que é a regra do octeto. A regra do octeto não funciona, ela mal funciona, até o cálcio dali em diante ela não funciona. E aí, se você for tentar explicar, por exemplo, a tetravalência do carbono, você vai ter muita dificuldade em termos da regra do octeto, porque você não tem orbitais suficientes para isso, para fazer 4 ligações. Então, eu não lembro quem foi que criou a ideia da teoria da hibridação. Ele considerou orbitais híbridos, aí funciona para complexos metálicos, uma coisa belíssima. Mas aí quando você pega um átomo de carbono, né, e tenta ali fazer, vocês podem fazer isso aí mesmo no computador de vocês, pegam um Rutherford da vida, um DFT da vida, e calcula o átomo de carbono sozinho, né? E aí você vai ver os orbitais do carbono, né? Você vai ver que tem orbitais ali vacantes que permitem 4 ligações, mas não quer dizer que fundiu o S com P ali. Você não vai ver o S fundido com P, né? Aqueles 4 lóbulos que o pessoal gosta de mostrar, né? O que você vai ter é orbitais atômicos puros com um elétron de cada um na camada de valência que permite fazer 4 ligações. Tá? Então, quando a gente vê dentro de um átomo, gente, eu tenho, por exemplo, o 2p, o orbital 2p, 2px, eu vou ter o 3px. Esses orbitais no espaço estão assim, ó. Não sei se dá para ver, estão assim. E eles estão em fases contrárias. Se eu sobrepô-los, né, se eu conseguir sobrepô-los entre si, as fases que se sobrepõem em termos positivos são exatamente as fases que se sobrepõem em termos negativos. O recobrimento entre eles vai ser zero. Eu não vou ter como ter uma sobreposição entre eles. Se eu pego um S, do mesmo orbital tem aqui um S, e eu tenho um P, né? Esse P ele vai se juntar aqui, é o que eu mostrei lá no slide.
eu vou ter um recobrimento em cima contrário exatamente ao recobrimento que tem embaixo. Esses orbitais são ortogonais entre si, eles nunca vão se fundir formando o orbital híbrido SP. O orbital híbrido SP ele existe enquanto construção abstrata para explicar sistemas que obedeçam à regra do octeto. Mas a regra do octeto ela não é regra, ela é exceção. Porque na natureza quase todos os compostos não obedecem à regra do octeto. Né? A regra do octeto ela funciona para um grupo muito limitado de átomos, né, que podem interagir com outros que têm outras valências. Mas não é regra, ela é exceção. Ela só funciona muito bem para os átomos organoides até o cálcio. Daí em diante ela começa a dar problema, né, problemas muito ruins. Ali nos gases nobres você vai ver gás nobre tipo xenônio fazendo 8 ligações de valência, mas o xenônio já está estável. E assim por diante. Agora a gente pode mostrar um orbital molecular que tenha assim uma parte de S, a parte de P, parte de D na formação do orbital molecular. Mas o orbital molecular é uma outra teoria. É uma outra teoria que lembra um pouco a hibridação, mas não é hibridação. Na hibridação você tem uma fusão. No orbital molecular você tem um orbital que é formado por contribuições individuais dos orbitais atômicos. Aí a gente pensa o orbital atômico como estado individual e o orbital molecular como estado total. Então seria o Psi grande igual ao C1, Psi1, C2, Psi1, onde Psi1, Psi2, Psi3 seria S, P, D na formação daquele orbital total. Em síntese, todo orbital molecular tem todos os orbitais atômicos. Mas o peso de alguns orbitais atômicos é tão pequeno que de fato a participação dele no orbital molecular é zero. Mas no orbital molecular todos os elétrons participam daquele orbital. Alguns são tão pequenos que basicamente a função é zero para aquele estado individual daquele elemento dentro daquela molécula. A gente vai falar isso alguma coisa se a gente tiver orgânica 2 ou quântica 2 aí, abrir o jogo nisso.